Muito bom estar aqui na Câmara Municipal, na casa na qual já estive muitas vezes, porque eu fui secretário de Educação na capital, e, claro, por muitas vezes aqui estive, seja em debate, seja em organizações, seja em confrontos, seja em negociações. Portanto, esta é uma casa, seja no plenário ou até mesmo aqui no auditório, que eu aprecio no meu cotidiano. Isso significa, todas as vezes que eu vejo homens e mulheres que se dedicam ao serviço público na cidade de São Paulo, especialmente no Legislativo, isso sempre me agrada. Eu nasci em Londrina, mas eu moro em São Paulo há 45 anos, portanto, sou cidadão aqui há 45 anos e sempre acho, como dizia, adequado o trabalho que fazem, a capacidade que podem ter de proteger, ajudar a cuidar da cidadania. A mim também agrada imensamente a temática escolhida, que é Vida e Carreira, um equilíbrio possível, que, não por coincidência, é o título do livro que eu escrevi com Pedro Mandelli. Pedro Mandelli é um grande professor, hoje vive no Canadá também, é um brasileiro, e nós, o ano passado até, lançamos um livro com o título dessa palestra. Por isso, se você tiver algum interesse em levar à tona algumas das reflexões aqui colocadas, nesse livro, Vida e Carreira, um equilíbrio possível, que é da editora Papiros, é um diálogo entre nós, que registra exatamente essas ideias. Esta palestra ela nasceu de um encontro menos casual, até com o Fernando Darouco, numa situação informal, em que nós estávamos num evento na Bahia e conversamos sobre a possibilidade de um dia organizarmos na agenda aqui esta manhã, meio tarde, porque pegamos um pedaço de cada lado, e nesse tempo eu disse sim. A agenda ela é às vezes complicada, mas você sabe que tempo é uma questão de prioridade. A gente tem sempre que lembrar que tempo é prioridade. Quando você diz que não tem tempo para algo, você está dizendo que aquilo não é prioridade para você. O dia de hoje terá 24 horas, espero, queira você ou não. E você escolhe o que vai fazer. Tem gente que diz assim, não tenho tempo, então você está dizendo que aquilo não é prioridade. Não tenho tempo de dedicar a isso, não tenho tempo, então você está fazendo outras escolhas. Isso vale para a vida e dentro dela para a carreira. Mas eu não tenho tempo. Atenção, já viu infartado que não tem tempo? Quando ele sobrevive a um infarto, antes dele infartar, dizia a ele, olha, faça exercício físico, caminhe todos os dias, faça alguma coisa que te move. Não tenho tempo de fazer isso. Infartou, hoje, 6 da manhã, estava lá. Onde ele arrumou esse tempo? Ele não mudou o calendário, ele mudou a prioridade. É a mesma coisa em relação a filhos, em relação à nossa organização, em relação ao tipo de atividade que temos no cotidiano. Por isso, a tarefa desta reflexão será feita por mim. Até nosso tempo aqui dentro, o limite, como sabe, é 13 horas. Eu vou fazer uma fala até o horário das 12h40, ok? 12h40, paro. Aí nós temos 15 minutos de conversa entre nós, eventualmente você tem alguma reflexão, alguma ideia que queira trazer ou até alguma pergunta, e os 5 minutos finais nós reservamos ao presidente da casa para que ele faça então o encerramento. Nesse sentido, caminhando eu até 12h40 e iniciar lembrando algo que já está expresso no próprio título desta ideia da reflexão. Vida e carreira, o equilíbrio possível. É um equívoco. Muitas pessoas no cotidiano, elas colocam vida e carreira como instâncias separadas. Isto é, colocam a carreira como uma coisa e a vida como outra coisa. Eu quero lembrar que, a menos que você seja esquizofrênico, coisa que eu acho que não deve acontecer, você não tem duas vidas, uma profissional e uma pessoal. Você não tem uma vida do trabalho e a tua vida. Você tem uma vida, e é só uma, pelo menos nesse momento, só tem uma vida. Nela há várias dimensões. A tua vida tem várias faces. Há uma face que é profissional, a outra é familiar, a outra é de amizades, a outra é de cidadão, a outra é na religião, a outra é no lazer. Então você tem uma vida com várias faces. Uma dessas faces é aquela que, sem dúvida, ela é prioritária também para nós, por ser a face profissional, à medida em que é ela que nos oferece condições de vida. Isto é, que nos oferece condições materiais de existência. E é muitas vezes a isso que várias pessoas se referem quando dizem, será que dá para eu equilibrar minha vida profissional na pessoal? Alguns, inclusive, acham uma expressão muito curiosa e estranha, assim, minha vida profissional está atrapalhando minha vida pessoal.
Como, repito, se você tivesse duas vidas. O que você e eu temos é uma vida com múltiplas faces e dimensões. E como eu dizia, claro que a que nos ocupa mais tempo é aquela marcada pela profissionalidade, porque é a que nos oferece subsistência, trabalho. Algumas pessoas estão soltas lá, não tem como sentar nem para cá, sentar aqui, ó. Não adianta você ficar aí, eu vou pegar do mesmo jeito. Né? Uma das coisas que eu aprecio é gente escondida lá na escada. Ó, tem aqui lugar, tem aqui nessa ponta. Lembre-se que eu sou professor, né? E, portanto, uma das minhas atividades é torturar o humano. Olha que coisa boa, se vocês imaginam, né, a ideia de uma vida profissional e uma vida pessoal apartadas, separadas, como eu dizia há pouco, ela é estranha. No entanto, não podemos esquecer algo: a dimensão que recebe a vida profissional. Eu queria fazer uma distinção no ponto de partida. A distinção entre trabalho e emprego. Muita gente confunde trabalho com emprego. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Há muitas pessoas que não têm um emprego, mas têm trabalho. E há muitas pessoas que não encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Exemplo: há muitas pessoas que têm emprego e não conseguem ter alegria no que fazem. Não é fonte de vida. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Aliás, os gregos antigos, há 2.500 anos, utilizavam uma expressão muito interessante para o que nós chamamos de trabalho, que não é emprego, que é poiesis. Poiesis, a tua obra, aquilo que você constrói na tua existência, aquilo que você constrói na tua vida. Você sabe que a palavra trabalho, na origem latina, ela designa um instrumento de tortura. Tripalium, da onde vem a palavra trabalho, era na origem o nome de um instrumento de tortura. Tripalium, em latim, são 3 paus. 3 paus que, cruzados, eram colocados no pescoço de um prisioneiro. Alguns aqui que são caipiras, como eu se lembro, a gente chama isso de canga. Na canga que você coloca no boi, coloca na vaca, no gado, de maneira geral, para que ele não atravesse uma cerca. Portanto, era um instrumento de tortura. E é claro que, embora a palavra em latim para trabalho seja labor, por isso que você fala em laboral, laboratório, embora seja labor, a gíria no cotidiano, igual se diz assim: eu vou para o trampo, eu vou para o malho, eu vou para o tronco, etc, etc. Se dizia, dentro da gíria do mundo latino, eu vou para o tripalho. Mas olha que coisa curiosa, volto ao ponto. A nossa noção ocidental sobre o trabalho, ela é pouco marcada pela noção de fonte de vida, e deveria ser. Por exemplo, você conhece várias pessoas que não têm emprego, mas trabalham. Cuidam de crianças, cuidam da família, são voluntários em atividades. Isso não é emprego. Insisto na ideia. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Muita gente não encontra no emprego o trabalho que queriam ter. E aí ela passa a vida inteira naquele emprego resmungando. Se eu pudesse. No dia que eu puder eu vou fazer o que eu quero. Um dia eu vou sair disso aqui, para não usar uma expressão latina, vou sair disso aqui e vou fazer o que eu gosto. Já pensou? E há outras pessoas que encontram no emprego o trabalho que querem ter. Isto é, fonte de vida. Eu, por exemplo, tenho no meu emprego o trabalho que eu quero ter. Eu sou professor da PUC de São Paulo há 35 anos. Eu sou professor titular da PUC, estou lá há 35 anos, e eu encontro no meu emprego o trabalho que eu queria ter. O que é que caracteriza o emprego? Que você é remunerado por ele, ele é a tua fonte de renda. O que caracteriza o trabalho? Que ele te dá vitalidade. Vitalidade. Você sabe que quando eu olho alguém do SAMU, ou alguém do Corpo de Bombeiros aqui que sai do quartel da Clóvis e vai atender alguém, o que leva um ser humano, em sã consciência, a levantar numa quinta-feira de manhã, dia 9 de fevereiro, às 4 da manhã, para poder estar às 6 horas no quartel do bombeiro, sabendo que ele vai passar o dia inteiro tirando pessoas do meio de ferragens, colocando vísceras para dentro. Vão ficar andando à minha volta, os dois. Por que vocês estão andando para lá e para cá? Não, não, você está louco, eu não sou corintiano. Aliás, trabalho bom é do Adriano. Ganha e não trabalha. Olha que coisa boa.
Se vocês imaginarem que leva alguém a sair de madrugada de casa, sabendo que vai passar o dia, tirando pessoa de ferragens, só encontrando encrenca, indo atrás de acidente, de sangue, de grito, de dor, e para ganhar um salário de 1.700, 1.800 reais. E se você perguntar para ele por que ele faz aquilo, é capaz de ele dizer, porque eu gosto. E você diz assim, mas como que você gosta? E se você pudesse ganhar mais? Ele ia dizer que ótimo, é claro que eu gostaria. Mas não é porque eu não ganho mais que eu não faço aquilo que faço e quero fazer do melhor modo. Alguém no SAMU, no bombeiro, a esta hora, num hospital, numa AMA, uma enfermeira que está lá, um auxiliar de enfermagem, ajudando, por exemplo, a tirar as escaras de alguém que está em coma ou que está machucado. Por que ela faz aquilo? Uma professora ou um professor da rede municipal, a esta hora, com as aulas que se iniciaram, né, dando aula, formando pessoas, qual é a finalidade? Se você imagina, isso vale para muita gente também, por exemplo, na tua atividade, na Câmara Municipal. O que leva um ser humano a atuar dentro de um serviço no Legislativo? Alguns encontram apenas uma fonte de renda, outros não, e outras, e eu conheço muitos, encontram aqui uma fonte de vida. Fazem porque acham que esse é o melhor a ser feito durante a própria vida, como uma forma de serviço. Claro, se nós olhamos aqueles ou aquelas que não conseguem encontrar no emprego o trabalho que gostariam de ter, como eu dizia antes, passam o tempo todo resmungando. E são infelizes no trabalho. E conseguem uma coisa muito perigosa, que é estresse. Não confunda cansaço com estresse. Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não entende o sentido daquilo. Você não entende por que você está fazendo. Cansaço, repito, é resultado de um esforço intenso. Jogar uma hora de futebol cansa, mas não estressa. Brincar de pique, né, ou brincar de esconde-esconde durante 2 horas cansa, mas não estressa. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Transar, se é que você ainda lembra, cansa, mas não estressa. Não se confunda cansaço com estresse. Estresse, repito, resulta de um esforço que você não entende por que você está fazendo. Por exemplo, você está num projeto na Câmara, você está na reorganização, você está na atividade no gabinete de um parlamentar, e às vezes você tem que dar um pique danado, tem que trabalhar 10, 12 dias atrás daquilo, ou se atua como parlamentar, você está na atividade de reeleição ou disputa, né, de cargo de novo, etc. Aquilo te ocupa 17, 18, 19 horas num dia, você chega em casa cansada ou cansado. Você quer sentar, comer e dormir, mas não está estressado, tanto que você levanta animado no dia seguinte. Você cura cansaço com descanso. Estresse é só cura mudando a vida, mudando teus objetivos, mudando aquilo que você está fazendo. Por isso, digo de novo, não se confunda cansaço com estresse. O cansaço, ele é resultante sim de um trabalho intenso. Mas quando você compreende por que está fazendo, preparar um almoço para a família no dia de Natal, dá um cansaço imenso. Vai para lá, vem para cá, sei que tem que organizar, você sabe que vai juntar parente, uma parte dos parentes brigam uns com os outros, juntar família é sinal de, né, abrir uma filial do Butantan em casa, né? E você passa o dia e rega o tender, e vai atrás, e vai buscar bebida, e pega gelo, e as pessoas vão chegar às 10 da noite, tem sempre aquela cunhada que chega atrasada, né? E você, quando vão servir a ceia, que você está com aquela mesa bonita, aquilo, você está cansada e feliz. Tanto que você preparou aquilo durante 10 dias e se come em meia hora. E acaba. E as pessoas querem dormir, porque beberam muito, comeram muito. Tem importância. Agora, se você não vê sentido naquilo que você está fazendo, você sai da ceia de Natal dizendo, nunca mais eu vou fazer isso de novo. Não quero mais saber de Natal, detesto Natal. Vou viajar, não quero ver ninguém no ano que vem. Não me chamem, darei a vocês o agradável prazer da minha ausência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na atividade docente, na atividade do legislativo, na atividade da guarda municipal, na atividade dentro de um hospital, na atividade da estrutura de gestão administrativa do executivo, do legislativo municipal, você pode ter ali
Claro, e tem momentos de cansaço. Mas se você começa a ter muitos momentos de estresse, você está perdendo a razão daquilo que faz. Afinal de contas, nós estamos agora no início do ano, e eu gosto de fazer uma coisa todo final de ano. Todo final de ano. E eu até escrevi isso no livro, que eu não trouxe para autografar hoje, chamado Qual é a Tua Obra? Né? Eu faço isso todo ano. Quando chega o final do ano, dia 31 para o dia 1º, eu pego uma folha de papel sulfite, em vez de fazer no computador ficar mais gostoso na folha, eu pego uma folha de papel sulfite, dobro no meio, ela ficar com risco no meio, e deste lado eu escrevo assim, apesar de, e do outro lado eu escrevo por causa de. Aí eu ponho no alto assim, continuo casado depois de décadas com a Janete, 3 pontinhos. Apesar de às vezes a gente discutir, apesar de vez em quando tem encrenca, apesar, depois eu faço uma lista, por causa de, porque eu a amo, porque ela é minha parceira de vida, porque nós temos uma história, um projeto, e aí vai. Continuo dando aula na PUC São Paulo depois de 35 anos, apesar do salário, apesar dos alunos, apesar, né? Continuo dando aula por causa da pesquisa, do projeto histórico, da necessidade de formação. Todas as vezes que você faz uma lista dessa para qualquer coisa, e os teus apesares, eles são mais numerosos do que os teus por causa, tem algum problema. Se você na vida tem mais apesares do que por causa, isto é, se você e eu temos mais senões do que razões, tem alguma coisa estranha. Olha que coisa. Imagine que você atua, por exemplo, nesta casa há 2 anos, 10 anos, 27 anos, 30 anos. Por que faz isso? É só um emprego? Se for só um emprego, cuidado que você pode ficar estressado ou estressado, se é que já não está. Se for mais do que um emprego, isto é, se for fonte de vida, que é o teu modo de se colocar na cidade, no trabalho político, na atuação de cidadania, pode ser que você fique cansado ou cansado, aliás, espero até que fique. Mas você não vai desanimar. Desanimar. Quando que você desanima? A palavra desanimar significa perder a alma, perder a ânima, perder a vitalidade. Você e eu desanimamos quando a gente acha que estou aqui só de passagem, eu vou ver a hora que eu der, arrumo uma coisa melhor e vou embora. Claro, você e eu podemos ter ambição. Não confunda ambição com ganância. Ambiciosa é uma pessoa que quer mais, gananciosa é aquela que quer só para si a qualquer custo. Ambição é uma qualidade, ganância é um vício. Por exemplo, eu, Cortella, quero mais capacidade, mais conhecimento, mais condição de vida, mas eu não quero ser ganancioso, eu não quero só para mim a qualquer custo. Por isso, volto a esse polo. Você pode sim, por exemplo, olhar a tua atividade na Câmara como uma atividade transitória. Isto é, você está aqui ou está no serviço municipal enquanto você se prepara para um outro passo que você quer dar também. Mas enquanto você cá estiver, tem que ser para você fonte de vida. E nesta hora, a coisa mais perigosa que pode acontecer, e é isso que conduz ao estresse, é quando a gente não tem clareza de para onde quer ir. Aliás, é isso que desarmoniza, em grande medida, esse equilíbrio necessário entre vida, no sentido mais amplo, e dentro dela, a vida profissional. Eu gosto muito de um livro, que eu vivo citando, de um grande matemático, professor também, britânico do século XIX, chamado Lewis Carroll. Aqui vocês o conhecem como Lewis Carroll, eu também, mas o nome dele de batismo é Charles Dodgson. Charles Dodgson adotou o apelido Lewis Carroll e aí passou a escrever livros, entre eles Alice no País das Maravilhas, que é um livro que eu li dezenas de vezes. Eu não vi o filme do Tim Burton, que é o mais recente, sobre o tema, mas o livro eu vi muitas vezes. E tem uma personagem no livro que eu acho magnífica, que é um gato, que aparece 2 vezes no livro. 2 vezes. Na primeira vez nada acontece no diálogo entre ele e Alice, mas na segunda que tem algo que eu queria lembrar aqui. A Alice está perdida. Vocês sabem que ela cai no buraco atrás de um coelho que está atrasado e ela se perde. E uma hora ela está andando por dentro dali e ela encontra o gato no alto da árvore. Ela olha para ele e fala assim, o senhor pode me ajudar? O gato falou, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada?
ele fez uma pergunta ótima. Ele falou, para onde você quer ir? Olha que pergunta inteligente. Onde você quer ir? Sabe o que ela falou? Eu não sei, eu estou perdida. Ele falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, o primeiro passo para que você e eu consigamos equilibrar a nossa vida e nela a profissão é a gente ter clareza do para onde nós queremos ir. Por que é que eu estou na Câmara Municipal, por exemplo? Digo eu, pergunto se eu cá estivesse. Por quê? Eu estou porque eu quero ter condições de vida econômico-financeiras, mas isso é pouco. Isso não explica uma vida e uma obra. Eu estou porque eu quero ficar aqui 3 anos, enquanto isso eu faço faculdade, e depois eu vou fazer concurso, quero ser procurador dentro do município. Não pode. Ou eu mesmo quero me candidatar a um cargo eletivo e participar como vereador. Ou eu quero sair do serviço público e montar um escritório de advocacia na área, né, trabalhista. Tanto faz. Desde que você tenha clareza. Agora, tem uma coisa que é séria, você sabe. Enquanto eu cá estiver, eu preciso fazer daquele lugar minha fonte de vida. E isso não é o que depende só de cada indivíduo, de cada pessoa. Isso depende em grande medida do que nós somos capazes de fazer no nosso conjunto. Eu vou contar uma coisa chata para você, agora que você tem ainda 1 hora de desespero antes de 20 para 1. Eu sei que é chato, mas eu tenho que dizer. Nós vamos morrer. Não sei se você sabe disso. Dizer óbvio, Cortella, você não vem numa manhã dessa aqui na Câmara para dizer uma obviedade dessa. Cuidado para não cair numa armadilha. Nós vamos morrer e tem gente que, apesar de saber disso, não toma nenhuma providência. Isto é, ele vive como se ele tivesse a eternidade para ter uma obra, uma vida que não fosse banal, superficial, fútil. Interessante. Inclusive, embora todos os animais sejam mortais, nós somos o único que é, de fato, mortal. Embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá numa boa. Você, desde que eu falei, já está pensando. Eu vou dizer de novo para você não esquecer. Nós vamos morrer. Atenção, isso não me importa porque a morte é um fato. Não estou preocupado com a morte, eu estou preocupado com a minha vida, enquanto minha morte não vem, para a minha vida não ser banal, pequena, superficial, fútil, inútil, frouxa. Há pessoas que fazem disso. Aliás, tem gente que ele tem uma vida que é morna. Conhece gente morna? Morna no trabalho, morna na câmara, morna no casamento, morna na religião, morna no sexo, morna na vida, morna na amizade. Morna, que não é quente nem fria. Tem gente que acha que isso é equilíbrio, ser quente nem frio. Mas isso é ser morno. Ficar em cima do muro não é equilíbrio. Ficar em cima do muro é ser morno. O equilíbrio que vale na vida, e eu vou voltar a isso mais adiante, é o equilíbrio da bicicleta. Numa bicicleta, você se equilibra em movimento. Aliás, você cai se você parar de pedalar. Aí é que você desaba. Não há equilíbrio no estático. O equilíbrio se dá no movimento. Aliás, o legislativo é isso. O legislativo é equilibrado quando ele tem forças em confronto que se equilibram sem desarmonia. A democracia carrega essa ideia. O que é uma orquestra sinfônica, senão a procura da harmonia na diferença? Você já imaginou numa orquestra um sujeito que toca símbolo, aquele metal, aquele prato, com outro que toca violino, com outro que toca surdo, com outro que toca baixo tuba? Como é que você produz harmonia na diversidade? A harmonia da diversidade se dá quando você consegue equilibrar o modo de ação sem que os instrumentos tenham o seu lugar. Porque música, ela é, acima de tudo, oposição de sons. Se não há oposição, o que há? Monotonia. Monotonia. Uma música com um único instrumento e com um único som, ela é monótona. E a monotonia, ela tira a nossa beleza, a nossa capacidade de suportabilidade. E nesta hora, nós temos de pensar exatamente nessa direção. Por exemplo, insisto na ideia, o legislativo é um lugar onde a gente tem que consertar, com C, consertar as diversidades. Diversidades de percepção, de postura, inclusive porque o serviço público
pela sua marca de lidar com a diversidade, precisa ter essa natureza. E nesta hora, vale de novo esta noção. O equilíbrio se dá em movimento. Se ele não se der no movimento, ele não é equilíbrio, ele é estática. E há pessoas que são mornas. Conhece gente morna? Nós estamos agora no mês de fevereiro, não sei se sabem, mas até o século I a.C., fevereiro era o último mês do ano. No Ocidente, o primeiro dia do ano era 1º de março. Foi Júlio César que no ano 54 a.C. alterou o nosso calendário. Mas até o ano 54 a.C., o nosso calendário começava em 1º de março. Não só é assim, como essa é a razão pela qual o mês de dezembro era o mês 10. Certo? Ou o mês de setembro era o mês 7. Porque ele já foi o mês 7. Se a tua filha te pergunta, mãe, por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de outubro é o mês 10? É porque ele já foi. Desde o ano 54 a.C. que houve uma alteração no Ocidente e o primeiro dia do ano passou a ser 1º de janeiro. Fevereiro já foi o último mês do ano, razão pela qual ele é o mês mais curto, em que se acertava o calendário anual. Com a mudança de janeiro e fevereiro, como os 2 primeiros meses do ano, nós tivemos uma encrenca. A gente tem um mês com 31 dias, que é janeiro, um quebrado, tem 28 ou 29 como é esse ano, depois outro com 31. É porque não era assim, passou a ser desde o ano 54 a.C. O único país do mundo, em que o ano ainda continua começando em março é no Brasil. Nós somos um país clássico. Nada começa, a aula começa, mas não começa. A legislatura começa, mas não começa. O trabalho começa, mas não começa. Agora passou o carnaval, aí nós já estamos prontos para começar o ano. Nós somos um país clássico ainda, em relação a essa questão. E olha que curioso, eu me lembrei disso porque fevereiro era o último mês do ano, portanto ele era o mês do fim. Razão provável até do nome do mês fevereiro, porque februa, da onde viria fevereiro, significa purificar, queimar. Da onde vem febre, por exemplo, aquilo que purificava, porque quando o ano terminava era preciso purificar os espíritos para o que viria. E eu me lembro, ao falar de fim e começo, de um livro dos cristãos que eu acho muito interessante. Se você tem uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia. Os cristãos têm no seu Novo Testamento 27 livros. E o último deles é o livro do Apocalipse, que fala do fim. E lá, se você tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada. Lá tem no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, uma frase terrível, e ela é terrível porque ela é verdadeira. A frase diz: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna, que não é quente nem fria, não cheira nem fede, ou como a gente diz no Paraná, não traga nem desocupa a moita. Morna no trabalho, morna na amizade, morna no emprego, morna na família, morna na cidade, morna na comunidade, morna na religião. Morna até na hora de cumprimentar, com licença. Gente que você vai dar a mão, ela dá só a pontinha do dedo, entendeu? Aquela coisa horrorosa, que tem aquela minhoca desbilinguida. Ou na hora de abraçar, você dá aquele abraço, sabe a gente que economiza afeto e que cai numa armadilha inacreditável. Acho que afeto é uma coisa que você vai ter se você guardar. E afeto é uma coisa que se você guardar, você perde. E ela guarda afeto, achando que vai ter. Na hora de abraçar, abraça meio de lado, é morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna no emprego. Como é que tá lá na cama? Vamos levando, né? Falta pouco, peguei já minhas sextas partes, férias vencidas, logo eu tô livre. Morna no trabalho, morna na cidade. Interessante? Vocês sabem que há 2.500 anos, os gregos, eles que são a fonte da nossa sociedade, os gregos tinham uma palavra, que eu gosto demais, uma palavra para caracterizar a pessoa que ficava olhando só para o próprio umbigo. Gente que fica só dentro de si, gente limitada mentalmente, uma pessoa que acredita que na prática a regra na vida é cada um por si, Deus por todos.
A palavra em grego para isso é idiotes.